Mobilidade urbana é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano. A opção pelo automóvel, a partir de 1920 e na década de 50, incentivado por Juscelino Kubitschek, e o mau planejamento das vias e transportes levou a engarrafamentos no trânsito, pessoas perderem horas de seu dia tentando ir de um lugar a outro e um consumo exacerbado de automóveis, de forma a transformar o carro de um bem durável para mais um objeto de consumo momentâneo. Florianópolis foi a segunda cidade que mais recebeu turistas este ano, perdendo apenas para o Rio de Janeiro, segundo o Ministério do Turismo. Receberam em torno de 1,5 milhões de turistas e com isso vem a falta de acomodações e, consequentemente, os trânsitos. Um dos problemas mais situados é o da ponte Colombo Salles, que integra a ilha ao continente, devido ser a única passagem para este mesmo. A prefeitura vem arrumando a Hercílio Luz, porém essa sem reforma há mais de 30 anos. Uma solução para este problema seria interligar os meios de transporte, como por exemplo investir em balsas ou teleféricos. Mas em primeiro momento, um sistema de transporte multimodal que atendesse de melhor maneira possível a demanda hoje existente. A população tem pressa e espera que a solução não ande a passos lentos, como o trânsito que se arrasta todos os dias pelas ruas da capital. Perde tempo, fica cansado, estressado, tá querendo ir embora e nessas filas aí é complicado. Ninguém tem solução. Cadê a autoridade para resolver isso? A proposta do transporte marítimo e mais essas complementações poderão diminuir o tráfego nas pontes em torno de 25% a 30%. O acesso aos balneários invariavelmente também é realizado por apenas uma via. A SC 401 para as praias da região norte, a Lagoa da Conceição para a região leste e a SC 405 para as praias do sul da ilha. Florianópolis conta com uma frota de 271.572 veículos registrados junto ao Detran em janeiro de 2015, o que representa cerca de um carro para cada 2 habitantes. Além disso, há 3,8 mil caminhões, 34 mil caminhonetes, 42 mil motocicletas e outros milhares de utilitários. No total, são 323.683 carros licenciados junto ao Estado. Na época de alta temporada, o número praticamente dobra, segundo a Polícia Militar, a qual a ilha não tem capacidade nenhuma para suportar essa quantidade de veículos. Nos horários de picos, as pessoas que trabalham no centro, mas moram no continente, levam em torno de 4 horas para chegar em casa, por conta da desorganização da prefeitura e falta de investimentos nas vias de transporte. Quem precisou se deslocar de pontos diferentes da região continental para o centro da capital do estado se atrasou muito além da conta. Demorou. Eu acho que eu saí de casa era 8 horas, agora que eu cheguei. E agora já são quase 10? Isso. Muita fila. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Bom, eu tô aqui pegando uma carona com a Aline. A gente atravessou a ponte agora e tava com uma fila enorme por causa da chuva. O que você acha sobre isso? Minha opinião é que Florianópolis não tem mais como andar de carro, não dá mais, tá insuportável. Não tem estrutura para a quantidade de carro e moradores. Tinha que ter um controle de entrada na ilha e saída. Devido aos vários motivos, os trabalhadores estão optando cada vez mais pelo uso de motos na ilha. Já estão cadastrados 42 mil motocicletas, que acabam sendo mais rápidas, o que infelizmente resulta nos aumentos de acidentes no trânsito. Os números servem apenas para ilustrar o tamanho do problema enfrentado pela população local. Sem ter muitas opções de acesso, o motorista sempre acaba refém dos engarrafamentos. Um principal sofrimento para o morador da ilha é justamente o acesso ilha-continente. Em dias normais, o trajeto de 5 km entre a cabeceira da ponte, o trevo de acesso à BR-101, acaba a ser percorrido em 1 hora. Eram milhares de pessoas que chegavam com quase 3 horas de atraso ao trabalho e outros compromissos. Nossa, você veio de que bairro? Atrasada? Atrasadíssima. Valeu. Sem trânsito, o motorista poderia chegar ao vizinho município de Palhoça em cerca de 10 minutos. E a solução parece bem distante. Problemas de licenciamento ambiental, dificuldades com empreiteiras para a conclusão de algumas obras, como a duplicação da rodovia SC 403, que leva até a Praia dos Ingleses, e até mesmo falta de projetos vem fazendo com a mobilidade de Florianópolis tenha se transformado em uma grande barreira.
Lançado na manhã de hoje um novo sistema que promete amenizar, pelo menos, os transtornos causados pelo trânsito caótico da capital. É uma nova central que controla em tempo real os semáforos e permite monitorar o movimento de veículos. Avaliações bem positivas, né? Até em relação à própria manutenção semafórica. Hoje temos uma manutenção em torno de 3 a 4 cruzamentos, né, por dia, né, com problema. Antes nós tínhamos uma média de 14 a 15 cruzamentos com problemas durante o dia. As cidades brasileiras foram as piores no contexto mundial. Uma das grandes contribuições para isso foi o processo de crescimento urbano sem planejamento global das cidades nas décadas de 1960 e 1970. Isso criou uma colcha de retalhos, com desenhos diferentes entre os bairros. Ao longo do tempo, os pedaços não foram costurados, causando uma segregação espacial e perda de área de deslocamento. Quanto menor o valor do índice de mobilidade, mais labiríntica a cidade e, consequentemente, mais difícil o deslocamento de carro. Com a pontuação de 0,199, Florianópolis ficou bem à frente da segunda colocada, Rio de Janeiro, com 0,303. Porto Velho foi considerada a capital no Brasil com melhor mobilidade, com índice de 1,458. No mundo, Florianópolis só perde para a cidade de Phuket, na Tailândia. Florianópolis foi montada em cima de morros, montanhas, lagoas e dunas, que já prejudicavam bastante na construção da cidade. Ainda foi um local urbanizado rapidamente, e com isso levou a uma série de problemas de transportes e locomoções. Pesquisas sugerem estratégias como criar novos pontos de ligação entre continente e ilha e aumentar a interação entre bairros e desenvolver campanhas e ciclovias para incentivar o transporte mais sustentável. Com toda essa falta de infraestrutura, quando ocorre qualquer problema na ilha, tudo vira um caos, gerando trânsito por toda a cidade, como, por exemplo, os alagamentos que aconteceram recentemente por causa da maré alta. Eu mesma fiquei na fila por 5 horas, no entanto, desisti e resolvi ir a pé, pelo menos o resto do meu trajeto, que era da Mauro Ramos até o Shopping Guatemi. Estava tudo congestionado, um calor enorme e a rua estava fedendo por conta da maré. É aquele cheiro gostoso, sabe? Tudo isso porque o planejamento da cidade visava e ainda visa o estético e não o prático para o deslocamento. Os responsáveis pela cidade não determinaram a importância necessária para que um trabalhador tenha de passar rotineiramente para chegar em sua casa ou nas filas que pegamos devido ao mau planejamento e pela falta de preocupação para uma Florianópolis melhor.